E aí, galerinha, beleza? Tudo bom? Iniciando o nosso G14 de hoje, que era para ter tido, porém, como foi? Nós não. Nosso. Então, a unidade 8 vai tratar a respeito do aviso prévio e da rescisão do contrato de trabalho, gente. O aviso prévio, ele é uma comunicação, tá bom? Da rescisão de contrato de trabalho. Ele é feito, tá? Por ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador poderá, né, deve fazer essa comunicação da rescisão do contrato, tá? Em algumas hipóteses, como a gente vai ver aqui, não é necessário porque não vai ter o pagamento do aviso prévio, ok? Então, não vai ser preciso, né, fazer essa comunicação, como por exemplo, hipótese de falta justificada, né, na dispensa por falta justificada. A gente tem um mínimo constitucional do aviso prévio, que é um mínimo de 30 dias, tá? E o máximo de 90 dias. Como eu já disse, rescisão por justa causa não há aviso prévio, ok? E o aviso prévio é dado nos contratos de prazo indeterminado. Se é um contrato a prazo determinado, já se tem um prazo que ele vai encerrar. Logo, já se sabe qual é a data da rescisão contratual. Não será. De rescisão contratual, não, né? Do fim do contrato. Não se precisará comunicar a outra parte, tá bom? Então, gente, o aviso prévio, ele vai estar aqui disciplinado lá no artigo 487. E eu botei alguns outros aqui, 488, 488, 489, tá? 7. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser reincidir o contrato, deverá avisar a outra a sua resolução com antecedência de 8 dias, se o pagamento for efetuado por ou tempo inferior, 30 dias aos que percebem por quinzena ou mês mais de 12 meses de serviço na empresa. A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso prévio, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo, tá? Então, traz aí justamente, né, essas hipóteses tanto para um quanto para o outro, tá? Parágrafo 3º. Em se tratando de salário pago na base da tarefa, o cálculo para o efeito dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média, né, nos últimos 12 meses de serviço. E aí, parágrafo 4º, é devido o aviso prévio na despedida indireta. Tá? O 488 aqui, ó, gente. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, se a rescisão tiver sido provida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Tal. É facultado ao empregador trabalhar sem a redução de 2 horas diárias prevista nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por um dia, na hipótese do inciso 1, e por 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2 do artigo 487. Artigo 489. Ó, caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação de serviços, depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado, tá? Caso continue. Aí, ó, o 490 e 491, importante, tá? O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato,
sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Beleza? Muito importante aí sobre o aviso prévio, tá bom? Vamos entrar agora esse contratual, gente. Tipos de contratual. Vamos começar pela dispensa do empregado sem justa causa. Ela ocorre quando o empregado, embora cumpra, né, com seus deveres, é dispensado por conta de necessidade de encaminhamento do quadro funcional, por exemplo. Tá? E aí, quais são as verbas devidas nesse caso, né? O saldo de salário, se houver, aviso prévio, tá? Férias proporcionais, um terço sobre as férias proporcionais, férias simples ou dobradas, se tiver, 13º salário proporcional, saque do FGTS, indenização dos 40%, tá? Tudo é devido a esse empregado, tá? Ele não pediu a dispensa, né? Foi dada pelo empregado sem que ele cometesse a causa, então devido ao empregado pagar todas as vezes. Nós temos a rescisão, né? A dispensa por justa causa, e aí é no caso de um cometimento de alguma falta grave, né? Está lá no artigo 482 as hipóteses de falta grave. Não vou ler aqui com vocês, porém, recomendo muito, fortemente, deem uma olhada nas hipóteses de falta grave lá do artigo 482, tá? Aquele rol é um rol taxativo, ok? Então, apenas aquelas hipóteses que estão previstas no 482 são falta grave, tá? É necessário que o empregador, né, prove, ou seja, ele tem um ônus da prova, tá? Ele deverá provar que o empregado praticou aquele fato. É importante também, né, necessário que tenha um nexo de causalidade, ou seja, uma relação entre a falta praticada e a dispensa. Justamente é preciso que haja uma proporcionalidade, ou seja, a advertência ela vai poder ser verbal, por escrito, a pessoa vai poder ser suspensa e dispensado. A depender, né, do nível da falta grave, a pessoa pode ser dispensada direto. Porém, né, a depender do nível, né, da falta grave, pode ser apenas primeiro uma advertência verbal, depois por escrito, depois a pessoa ser suspensa e aí, por fim, a pessoa ser dispensada. Tá? É necessário também uma imediata aplicação, ou seja, é preciso o mais rápido possível, tá, ser aplicado a advertência, seja verbal, por escrito, suspenso ou a dispensa, porque senão pode caracterizar um perdão tácito, tá, do empregador. Ele não poderá aplicar duas vezes, né, a mesma advertência, a mesma sanção pela mesma falta, ok? Justamente a questão do bis idem, né? Não pode aplicar duas vezes a sanção pela mesma falta. E claro, né, gente, a falta tem que ter alguma conexão com o serviço, tá? E aí, em relação às verbas, gente, saldo de salários, se houver, não vai ter direito a aviso prévio, não tem direito a férias proporcionais, não tem direito a 13º salário proporcional, nem vai ter direito a saque FGTS, nem indenização de 40%, não terá direito a seguro emprego e caso tenha, né, férias simples ou dobradas, né, vai poder ter também. Então, na dispensa por justa causa, basicamente só vai ter salários e férias, ok? Entramos agora no término de contrato por decisão do empregado, tá? As outras hipóteses que a gente viu era por decisão do empregador. Agora, decisão do empregado, a clássica, né, gente? A demissão, tá? Demissão, gente, é o aviso que o empregado faz ao empregador avisando, né, que não vai mais trabalhar naquela empresa, tá? Não se confunde a dispensa, tá,
não se confunde, né, a demissão com a dispensa, tá? Que é o ato do empregador de despedir o empregado. Então, não se confunde. E dispensa uma coisa, demissão outra, tá bom? Verbas, nesse caso, saldo de salários, se houver. Você, né, empregado que está solicitando a sua demissão, deverá tá avisando, né, que não deseja mais trabalhar na empresa, deverá conceder o aviso. Se você tiver férias proporcionais, um terço, né, sobre suas férias proporcionais, 13º proporcional, não vai ter direito, né, ao saque do FGTS, assim como não terá direito à indenização de 40% do FGTS também. E férias simples e ou dobradas, se tiver, tá bom? Vamos agora para a rescisão indireta, tá, gente? A rescisão indireta, ela nada mais é do que a justa causa do empregador, tá bom, gente? Justa causa do empregador, beleza? Ela está lá no artigo 483, tá bom? Então é a forma de cessação do contrato de trabalho por decisão do empregado, em virtude da justa causa praticada pelo empregador. Enzo, quais são as verbas rescisórias nesse caso de rescisão indireta, né, de justa causa do empregador? Saldo de salários, né, se houver, aviso prévio, férias proporcionais, um terço sobre as férias proporcionais, 13º proporcional, saque ao FGTS, indenização de 40% e férias simples e ou dobradas se tiver, tá? Então aí, verbas rescisórias é tudo, tá bom, gente? Na direta tem tudo, ok? Culpa recíproca, gente. Culpa recíproca nada mais é, tá? Do que atos faltosos por ambos, tá? Tanto empregado quanto empregador cometem atos faltosos. E aí somente o judiciário vai poder certificar a existência da culpa recíproca, tá bom? Muito importante vocês se atentarem a isso, ok? Somente o judiciário ele vai poder certificar que de fato houve a culpa recíproca. E aí, nesse caso, quais são as verbas? Saldo de salários, se houver, metade do aviso prévio, metade das férias proporcionais, um terço sobre as férias proporcionais, metade do salário do 13º proporcional, saque do FGTS e indenização de 20% do FGTS e férias simples e ou dobradas se tiver, tá bom? Então percebam que na culpa recíproca muitas das verbas rescisórias ficam na metade, justamente por ter havido a falta, né, de ambos, tá? Ambos tiverem cometido essa falta. Nós vamos para o distrato, gente. O distrato, ele nada mais é do que um acordo, tá, entre as partes para o término do contrato, tá bom? Então, empregado e empregador vão entrar em acordo, tá bom? Relacionado à finalização, né, o encerramento do contrato de trabalho, tá? Então, lá no artigo 484A da CLT vai tratar a respeito do distrato, beleza? Vou só ler aqui rapidinho para vocês. 484A da CLT. Ó. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Aí tem por metade, o aviso prévio, se indenizado, tem, né, os requisitos, tá bom? Alguns requisitos. Porém, né, diz aqui que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo, tá bom? É justamente o distrato, beleza? O término, né, do contrato pode vir também pela finalização do tempo, né, nos contratos de tempo determinado, ok? E aí, nesse caso, quais serão as verbas rescisórias? Saldo de salário, se tiver, férias proporcionais, um terço de férias proporcionais, 13º salário proporcional, saque do FGTS, não tem indenização, tá, de 40% e férias simples e ou dobradas se tiver. Entretanto, se o término do contrato de trabalho for antes ao período, né, que
estaria estipulado é devida indenização, tá? Tanto se o empregador quiser finalizar esse contrato anteriormente, ele deverá pagar a indenização, quanto o empregado, se ele deseja finalizar anteriormente o contrato de trabalho, deve também pagar indenização. Bom? O prazo, gente, para o pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias corridos, tá? Caso o empregado não pague, tá? Ou o empregador, né, está, nesse caso, é a favor do empregado, tá? Então, caso o empregador não pague as verbas rescisórias, ele está sujeito a multa, tá bom? E caso, né, o, o empregado, né, não pague, né, o empregador pode tomar justamente medidas cabíveis para poder receber esse dinheiro. Tá? O reclamado, né, ou seja, o empregador, deverá pagar ao reclamante, ao trabalhador, no ato da audiência, todas as verbas incontroversas, sob pena de acréscimo de 50%. Nós temos também a quitação anual, né, gente? Quitação anual está lá no artigo 507B, tá? Artigo 507B. Ele diz exatamente assim: é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Tá? Então, importante, né? Uma medida aí, a possibilidade, né, de um termo de quitação anual das obrigações trabalhistas. Nós temos também, pessoal, a dispensa em massa, tá? A dispensa em massa está prevista lá no artigo 477-A, tá bom? Da CLT. Aí, eu vou ler aqui para vocês, tá? O artigo 477-A da CLT. O 477-A diz assim: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Gente, a dispensa individual é um único empregado, dispensa plurima, né, é um grupo de empregados ligados por uma situação comum, e a dispensa coletiva, a dispensa em massa, por exemplo, no caso de redução de pessoas, né, em razão de questões econômicas, por exemplo. Tá? A gente tem também o plano de demissão voluntária ou incentivada, tá lá no 477B. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, tá, gente? Então, o plano de demissão voluntária está lá no 477B, tá bom? E aí, pessoal, é válida, tá? Cláusula que dá a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego, desde que este item conste de acordo ou convenção coletiva de trabalho e dos demais instrumentos assinados pelo empregado. Tá bom? No PDV, né, ou no PDI, a paridade de armas entre sindicato da categoria e empresa, tá? Para que não tenha nenhum tipo de coação para você ter que aderir ao plano, tá? E são negociadas vantagens rescisórias superiores, né, àquelas previstas na legislação, como prorrogação de benefícios assistenciais, plano de saúde, né, concessão de cesta básica, por exemplo. Tá? Então, o PDV e o PDI dão quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Bom?
E aí, pessoal, para encerrar o nosso GEDzinho de hoje, aqui está o formulário de presença, tá bom? Então, escaneia o QR Code, responde o formulário, não é necessário mandar nada, apenas responder o formulário, tá bom, pessoal? É isso, um forte abraço, muito obrigado e até mais.